Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou demonstrar como que você faz para criar um servidor Radius e como integrar ele no FortiGate. Para quê? Para que você centralize todos os acessos aos dispositivos da sua rede. Beleza? Então me acompanha, vamos pro vídeo e é nóis, estamos junto. Então vamos começar aqui do começo. Eu procurei aqui no Google Radius. O que que é o Radius? Ó, é o Remote Authentication Dial-in User Service. É um protocolo de rede que centraliza a autenticação, autorização e contabilidade AAA para usuários que acessam serviços de rede, especialmente em ambientes como redes Wi-Fi, VPNs e outros sistemas que exigem autenticação segura. Ele garante que apenas usuários autorizados tenham acessos aos recursos da rede, utilizando o modelo cliente-servidor. Beleza? Então, essa daqui vai ser a topologia mais simples possível que eu vou conseguir demonstrar para vocês, para que entre na cabeça de vocês como é que funciona um acesso via Radius, beleza? O nosso servidor Radius aqui, ó, vai rodar em cima de um Linux, beleza? E a única coisa que ele precisa fazer é ter comunicação com o FortiGate, tá bom? Então, o FortiGate, quando você for colocar lá seu usuário e senha, ele vai perguntar para quem? Para o Radius se existe aquele usuário e aquela senha. E baseado nisso, ele vai poder autorizar ou negar o acesso. Fechou? Então, pessoal, vamos começar aqui do começo. A gente vai acessar o nosso servidor Linux e fazer a instalação do serviço do Radius, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar um SSH 92.168.0.106 -p 222 -l root. Esse daqui é o endereço do meu servidor Linux, a porta eu fiz um NAT para ela e o "-l é o meu usuário root, tá? Vou acessar ele aqui. Pronto, tô dentro do meu servidor Ubuntu. Pode ver aqui que ele é um Ubuntu 24.04 LTS. O endereço de IP dele real, né, é um 72.16.10.2, é o que está na placa de rede. E ele tá com saída para a internet, tá? Ó. Então, vou pingar o DNS do Google, ele tá pingando aqui, fechou? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a instalação do serviço do Radius. Como que a gente faz isso? apt install Free Radius. Esse Free Radius é o Radius mais famoso do mercado, tá? Geralmente as operadoras utilizam ele e tudo mais. Ele vai ser instalado aqui, ó, os pacotes, o Common, o Config, o Utils e tal. Ele até sugere depois que você instale o MySQL, o PostgreSQL e algumas outras coisas para você gerenciar ele de uma forma melhor, tá? Ele vai ter 900 kilobytes aqui, então é bem tranquilo. Vou dar um Y e um Enter. Enquanto vai instalando aí, eu vou recomendar para vocês depois entrar no site do freeradios.org. Para que você vai entrar nesse site? Para você ver a documentação, entrar na comunidade, né, ver os principais problemas. Tem aqui, ó, educacional, tá? Então você vai vendo ali o site, dá uma investigada para você conhecer, tá bom? Vamos voltar para nossa topologia, o nosso terminal. Pronto, ele já está instalado. Como eu sei que está rodando ou não o meu Free Radius? Eu vou fazer o seguinte, ó. Service Free Radius status. Enter. Então, aqui eu posso ver que o status é ativo e rodando há 34 segundos atrás. Ele está enable, enable. E aqui embaixo a gente pode ver aqui uns logs, tá bom? Beleza. Onde que esse serviço aqui, onde ele foi instalado? Ele é instalado dentro, deixa eu fazer um ls-l, no barra etc free radius barra 3.0. Ele é instalado por padrão aqui dentro do etc free radius 3.0. E aqui a gente tem alguns arquivos que a gente vai precisar editar para ficar legal aqui no nosso laboratório, né? O primeiro é esse
clientes.conf. Esse cliente.conf é onde você vai adicionar os seus dispositivos de rede. Então, o seu firewall, o seu switch, o seu roteador, ele vai ficar dentro do clientes.conf. A gente vai editar ele já já, eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui o último é o users. Você pode ver que o users, ele depois tem uma setinha, né? Ele manda para mods-config /files authorize. Isso aqui significa que ele é um link, né? Ele está dentro de uma outra pasta, mas isso aqui tem uma cópia, um atalho, se eu posso traduzir do Windows, né? Aqui dentro de users é onde de fato vai estar os seus usuários. Então a gente vai criar um usuário com o meu nome para depois autenticar dentro do firewall, beleza? Bom, então a instalação está completa. Bom, vamos fazer agora a inclusão do firewall dentro do Radius. Eu vou acessar aqui com a admin ainda, né? O meu firewall, minha senha local, essa admin aqui é uma senha local. E a gente vai vir aqui em User e Authentication, Radius Server, e a gente vai fazer a criação de um novo. Vou dar um nome aqui, Radius. E aí você pode ver que existem dois campos obrigatórios, eles estão em amarelinho aqui, né? É o IP, ou nome, e a secret. O IP eu já sei, 172.16.10.2. Mas qual que é a secret que eu tenho? Eu ainda não configurei uma secret, né? Então a gente vai precisar voltar lá no nosso FreeRadius e vai precisar editar esse arquivo clientes.conf, beleza? Então a gente vai fazer nano /etc /freeradius 3.0 clientes.conf. Vou dar um enter. E este arquivo aqui, deixa eu ver se consigo expandir aqui para vocês verem. Ele tem mais ou menos um manual de como você vai colocar seus dispositivos aqui, tá? Então, você pode ver aqui, ó, cliente localhost. Esse daqui é o primeiro cliente que tem que ter, né? Que é o próprio localhost. E se você descer aqui embaixo, ele vai trazer para você um manualzinho, assim, de como colocar. Mas como a gente já sabe como é que é, a gente vai colocar aqui o nosso cliente espaço firewall. Vai ser o nosso firewall, beleza? Eu preciso abrir colchetes e fechar ele. Vou deixar o colchetes ali embaixo. Na segunda linha eu vou dar um tab e vou escrever assim, ó, IP addr igual 172.16.10.1. Esse 172.16.10.1 é o endereço do meu firewall, tá bom? Eu vou dar um enter e vou dar um tab e agora eu vou colocar minha secret aqui. Eu vou colocar secret 10.10.20. Fechou? Nada demais. Vou dar um Ctrl X para sair, um Y para salvar e um enter. Salvou. Tá bom? Então, quando eu vim aqui na minha secret, eu vou colocar 10, 10, 20. Vamos testar a conectividade? Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo, né? Tá falando assim que não consegue contatar o servidor Radius. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Service free Radius restart. Opa. Restart. Pronto, ele foi restartado. A gente pode dar de novo um service free Radius status e ver que ele está rodando a 5 segundos. Eu vou dar um teste de conectividade novamente. E aí você pode ver que ele foi com sucesso, tá bom? Então vou dar um OK aqui. Eu não vou salvar minha senha, né? E ele já está aqui o nosso servidor de Radius funcionando. Agora, a gente precisa criar um usuário e fazer com que esse usuário seja autenticado no firewall como um administrador, beleza? Pessoal, agora a gente precisa criar o nosso grupo de usuários. Então, a gente aqui em User e Authentication vai vir User Groups, criar um novo. Vamos dar o nome aqui para Radius. Radius. E você pode ver aqui que a gente não vai colocar nenhum membro. A gente vai adicionar ele
de um servidor remoto. E o servidor remoto vai ser o nosso Radius, beleza? Então, vou dar um OK aqui. E eu vou dar um OK aqui. Fechou? Então, a gente tem o nosso grupo de usuários chamado Radius. Ele é do tipo Firewall. E os membros deles estão remotamente. É um servidor Radius, tá bom? O que a gente vai fazer agora, vir aqui em System Administrators. E a gente vai criar um novo administrador. O administrador é o responsável por logar no Firewall, tá bom? Então, o nome do nosso usuário vai ser Radius. E a gente vai colocar aqui, ó, que vai dar match em todos os usuários de um servidor remoto, de um grupo de servidor remoto. Então, a gente vai colocar o perfil, qual que você quer que seja o perfil da pessoa que vai logar, né, via Radius. Eu vou colocar super admin aqui mesmo, para a gente ter acesso a tudo. E qual que vai ser o grupo de usuário remoto? Vai ser aquele grupo que a gente acabou de criar, Radius, tá bom? Então, eu vou dar um OK. E pronto, a gente já fez toda a integração que era necessário aqui dentro do FortiGate. Agora, a gente só precisa criar o nosso usuário dentro do Radius, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês que quando eu der um logout, eu ainda não consigo logar com o meu login e senha que eu vou criar daqui a pouco. Eu vou criar meu usuário ainda. Você pode ver que ele está tentando chegar no Radius, ele até demorou um pouquinho, mas como ele não encontrou esse usuário, ele falhou. Então, vamos logar aqui localmente de novo. Admin, só para ficar logado mesmo. Vamos lá no nosso servidor Radius e a gente vai editar esse arquivo aqui, ó, users. A gente vai fazer o seguinte, nano /etc /free radius 3.0 users. Vou dar um enter. Aqui dentro desse arquivo, você pode ver que tem um monte de coisas escritas, né? Ele é mais ou menos um manual de como você faz para colocar os seus usuários aqui, tá bom? Ele dá até aqui um exemplo de um usuário chamado Steve. Então, vamos copiar esse usuário Steve aqui, ó. Vamos copiar aqui, vou dar um Ctrl C aqui para copiar, né? Command C no meu caso. E a gente vai colocar aqui em cima do Steve mesmo, a gente vai colar. Só vai mudar aqui a senha, eu vou colocar rock. E o nome do meu usuário vai ser Jean. Então, o nome do usuário é Jean e a Clear Text Password é rock, tá bom? É claro que aqui é um ambiente de laboratório, tá, pessoal? A gente não vai colocar todas as senhas de usuários aqui em modo de clear text. Isso aqui é mais para mostrar para vocês como é que funciona um servidor Radius e para uma administração pequena é até ok. Agora, para ambientes maiores e pessoas de mais responsabilidades, a gente tem que utilizar um banco de dados, tá? Eu vou dar um Ctrl X aqui para sair, vou dar um Y para salvar e um Enter. Pronto, eu já criei o meu usuário. Agora a gente vai vir aqui, ó, dar um logout no Firewall. Vou escrever Jean, a senha rock. Vou dar um Enter. E vamos ver se a gente vai ser autenticado. Não. Então, vamos dar um restart no nosso servidor do Radius. Para ver se ele vai aceitar. Fechou? Então, Jean, rock. E você pode ver que ele está pedindo para eu salvar a senha. Eu vou falar que agora não. Ele pede ali um setup. Eu vou deixar para depois. E você pode ver aqui que é a primeira vez que eu estou logando no Firewall com esse usuário. Ele até aparece o banner. Vou dar um não mostrar de novo. Ok. E pronto, eu estou logado no Firewall com o meu usuário, Jean, e a senha rock. Se eu vim aqui em System e Administrators, você pode ver que não existe esse usuário local. User e Authentication, não existe esse usuário. No User Groups, só tem o servidor do Radius. E no System aqui é a mesma coisa, né? Só o usuário do Radius que faz a autenticação via um grupo remoto. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aí no canal. Deixa um like também, um comentário se você deseja algum tema específico. Estou trazendo o conteúdo aos poucos novamente. Não deixa de ver alguns vídeos aqui do canal se você está querendo evoluir na sua carreira.
E é isso, pessoal. Um grande abraço. Espero ter ajudado vocês. Aquele beijão e fui. É nóis!